Nossa, o mundo agora tá tão chato, gente. Não dá nem mais pra gente fazer piadinha de gay, piadinha de negro, piadinha de nordestino. Nossa, é muito mimimi. Meu Deus, é muito mimimi. Vamos parar com essa história aí de empoderamento, politicamente correto, representatividade, por favor. Bom, eu sou o Gilberto Scofield Júnior e eu aviso aqui oficialmente que eu fui irônico na abertura desse podcast, viu? E eu sou Natália Leal e também quero deixar bem claro que fui irônica nesse comecinho do Reflexo, o podcast da Lupa, que discute as consequências da desinformação no Brasil em várias áreas. Pois então, Nath, às vezes é tudo tão cansativo que sobra só a ironia. Mas, na verdade, no dia a dia, a gente segue na luta por mais representatividade, mais diversidade e menos desinformação. É isso, Gil. E nisso a gente tá muito junto, né? E também tá com a gente hoje uma mulher porreta ou de faca na bota, como se diz lá na minha terra. Gilete na gengiva aqui no Rio. É a jornalista Flávia Oliveira, colunista e comentarista do Grupo Globo e conselheira de organizações como a Anistia Internacional, o Observatório das Favelas e também da nossa agência Lupa. Flávia, seja muito bem-vinda ao Reflexo. Oh, que prazer, Natália, Gilberto, meu velho amigo. Um prazer estar aqui levando esse papo. Adorei seu. Obrigado, minha com a querida. Faca na bota. Olha só, eu queria começar essa conversa perguntando para minha amiga, que eu não vou nem entrar em detalhes sobre tempo de amizade em relação a isso. Abafa o caso. Abafa o caso. Minha amiga Flávia, pegando a sua própria experiência de carreira, na verdade, tá? Até uma coisa que eu acompanhei. E eu queria saber com você o que mudou em termos da discussão sobre representatividade no jornalismo, de quando você começou lá nos anos 90 e como é que é hoje em 2021. Gil, eu estou caminhando para 30 anos, né, de jornalismo profissional, né? Eu comecei no Jornal do Comércio, passei para o Globo desde 1994 e hoje tenho uma relação de colaboradora com o jornal, além de estar na Globo News e na Rádio CBN. O nosso mundo, eu entrei no jornalismo pela economia, né, pela editoria de economia, e no caso particular do Globo, você bem sabe que era um matriarcado já àquela época, né? Sim, Nós tínhamos editora, subeditoras, grandes repórteres, mulheres, né, no jornalismo econômico, inclusive no Jornal do Brasil também. Sim. Foi um pouco a sua casa, né, de formação. É verdade. Mas, em que pese uma presença feminina importante no jornalismo já naquela época, nos postos de comando não era assim. Sim. Então, diretoria de redação, editor-chefe eram sempre figuras masculinas e isso ainda predomina, embora hoje a gente veja uma presença um pouco maior das mulheres, né? Um pouco mais diversidade de gênero, inclusive nas chefias, nos cargos de poder. Não majoritária, mas menos desequilibrada. Agora, do ponto de vista de raça, era praticamente invisível à época, sejam homens negros, sejam mulheres negras. E hoje eu vejo um tanto mais de presença. Hoje, a partir de uma pressão que vem... Eu acho muito curioso isso, porque o movimento negro, ele sempre reivindicou essa visibilidade, essa representatividade, esse equilíbrio, a gente pode chamar de proporcionalidade. E falo proporcionalidade porque a presença de um jornalista negro, um profissional negro numa organização, numa corporação, minha cota, numa determinada estrutura, exatamente, ele não é transformador. Sim. Ele só atenua a invisibilidade que é escrachada, explícita, escancarada. Mas não promove efetivamente uma transformação, porque um soldado sozinho não ganha uma guerra, né, secular de invisibilidade, de racismo, a gente ainda não usou essa palavra, de racismo estrutural que atravessa a sociedade brasileira desde a nossa fundação. Dito isso, hoje a gente vê
a partir do movimento de mercado consumidor, uma busca maior por diversidade e representatividade que, a meu ver, o movimento negro, em muitas décadas de reivindicação, jamais conseguiu. É muito curioso isso, porque você vê, a partir do efeito das redes sociais, uma cobrança muito grande. Não só no jornalismo. Os 20 escolhidos pela Globo, 10 da Pipoca e 10 do Camarote, batem os seguintes recordes. Nunca uma edição teve tantos participantes negros. Temos 9 participantes negros no BBB 21. Um recorde de longe. Eu acho que houve um aumento, ainda não proporcional, mas hoje há mais nomes que a gente é capaz de se lembrar, principalmente no telejornalismo, mas a pauta, a quantidade de fontes e a escolha de personagens, ela ainda carece dessa diversidade. Flávia, o assunto do reflexo é desinformação, né? E aí a gente tem alguns especialistas que apontam que o espaço e a visibilidade que foram alcançados, ainda que não na medida que a gente espera, por grupos até então marginalizados, incomodou muita gente, assim, né? Então, a partir ali dos anos 90, anos 2000, a internet, os blogs, todas as redes que a gente tem acesso hoje deram voz, então deram também algum poder para esses grupos de disseminação, né, da sua causa e dessa invisibilização que acontecia, né, até então. E aí a gente tem na rasteira disso ataques muito fortes, né, ataques que vêm também com desinformação. Então, como é que tu vê esse movimento, assim? Como que a desinformação, de alguma forma, está ligada a esse poder que hoje se tem para grupos até então marginalizados? Natália, o Brasil não tem as escolas, né, o sistema educacional brasileiro não tem uma disciplina ou algum tipo de formação em direitos humanos. Eu acho que a origem está aí, né? Se a gente tivesse, a partir da educação, na escola, na família, investindo em tolerância, respeito ao outro, enxergando a humanidade do outro, né? Isso que você está chamando de desinformação, ou os ataques, as injúrias, as ofensas, as ameaças, porque vai não crescendo. É verdade. Né? E que vão se intensificando na medida em que um indivíduo é parte de uma dessas minorias. Então, você pode começar com um ataque por uma divergência político-ideológica, mas ela vai acabar alcançando. Se ela se dirigir a uma mulher, vai ter ofensa de gênero. Se dirigir a um gay, a uma lésbica, a uma pessoa trans, vai ter LGBTfobia. Se estiver envolvendo uma pessoa negra, vai ter racismo. Então, veja que são disputas políticas que se transformam em grandes vômitos, vou usar essa palavra, de preconceito que estava ali dentro, né? Que existia. Né? Exatamente. E que é exacerbado, né? As janelas, portas, os armários se abrem para destilar todo esse ódio, com aval ou estímulo da própria liderança política. Né? E eu acho que não é por acaso que a gente vê muitos desses ataques surgindo justamente do grupo que detém a hegemonia de poder, mas que, do ponto de vista numérico, é minoritário. Então, assim, é uma dor mesmo de perda de espaço. Estou falando dos homens brancos, cis, hétero, que historicamente dominam, né, os espaços de poder, e não é só da mídia, né? A gente está falando em particular da mídia, mas é a política, são as empresas, é o judiciário, né? É o mundo da cultura, é o mundo da literatura, é o cinema. E aí o que a gente está vendo são reações muito fortes, né, a essa reivindicação, a essa ocupação de espaço
pelos outros grupos. E aí falo das mulheres, dos negros, dos LGBTQIA+, como queiramos chamar. Alguém tem que sair para o outro entrar, né? E há muito inconformismo na ideia de... ceder. Não é nem ceder o espaço, é permitir que o espaço... Dividir. Que as pessoas circulem. Dividir, não né? é ceder, né? É dividir, é compartilhar. Porque ceder implica você abrir mão do que é seu e dar para outro. E nem é o caso, é só dividir, né? Um pouco para mim, um pouco para você. Agora, eu vejo também que essa reação conservadora aí, do ponto de vista do homem gay, né? Ela busca muito enfraquecer o discurso da representatividade com um outro discurso. E aí a gente está falando de guerra de narrativa, que é parte do processo de desinformação, que é aquela ideia de transformar todo o discurso de representatividade num mimimi. Ah, isso é mimimi. Ou então do tipo... achar que o politicamente correto, que na minha opinião é um avanço civilizatório, transformar o politicamente correto numa chatice. Ai, olha que chato. Ficou tudo tão chato. Tudo tão chato, né? Não pode fazer nenhuma piada, não Exato. pode nada mais. E eu queria entender um pouco a sua opinião sobre de que forma você acha que esse discurso de enfraquecimento da representatividade, através dos ataques ao politicamente correto como chatice, ao discurso da representatividade como mimimi, até que ponto isso alimenta a desinformação a respeito das causas variadas? Bom, primeiro assim, a gente tem que pensar na forma convencional, por exemplo, de fazer humor ou de disputar, né, ou de disputa política, né, ele se ancora numa estrutura racista, machista, homofóbica que permeia a fundação, a gente vai pensar assim, da sociedade brasileira e da mídia e das instituições. Não é fácil desconstruir uma estrutura tão solidamente erguida que impõe a hegemonia de um grupo ao enfraquecimento, à desqualificação, no caso dos negros em particular, a desumanização de outro. Né? Isso está presente nas estruturas. Você, por exemplo, vendeu os indígenas como preguiçosos, os negros como violentos, estúpidos, as mulheres como incapazes e histéricas, né? Os gays como pessoas frágeis, também incapazes de liderar. Quer dizer, isso é uma estratégia, obviamente, que favorece quem ganha com isso, né? E o interessante, para contrapor esse discurso e essa insatisfação, é justamente produzir humor e conteúdo sobre o outro lado. Então, assim, eu acho muito interessante, por exemplo, o Paulo Gustavo, que nos deixou, né, nessa temporada terrível pela Covid, ele tinha uma personagem que era a senhora dos preconceitos, né? Senhora dos absurdos. Dos absurdos, que carregava todos os preconceitos, todos esses estereótipos. O índio serve pra nada. Serve pra quê? Pra o dia inteiro andando naquela selva, pra cima e pra baixo, coçando o saco. Serve pra nada. Pode sumir com aquilo. Entendeu? O negro, não. O negro já serve pra alguma coisa. Pra quê? Pra fazer um samba, pra fazer um funk, pra outras coisas também. Mas eu não vou poder falar aqui agora, senão pega mal pra mim, né? Quebra um pouco dessa regra, né? Da regra. Porque eu não posso me misturar com o negro. Misturar minha pele, porque uma vez eu quase me misturei, né? Me envolvi com um aí, quase me perdi. Imagina se eu vou misturar a minha pele, que é branca, alva, perolada, né? Leite, com negro, com a pele suja, preta, negra, deliciosa. Eu quase me perdi num dia desse. Isso é uma inversão muito interessante, porque você faz piada com, supostamente, a classe dominante. Uhum. Né? Fazer piada quando era do poderoso. Sempre o contrário. Né? Era a patroa zoando da empregada doméstica que fala errado, né? Que não tem dente. Então, rir
da vulnerabilidade do outro, né? É rir das fraquezas do outro, é inventar fraquezas ou rir das fraquezas. Agora, acho que esse discurso da desqualificação, do mimimi, ele passa, de novo, pela mesma insatisfação que a gente comentou quando dizia dos ataques. É só uma outra forma de manter o próprio privilégio, a própria hegemonia. Mas acho que a gente já descobriu isso, viu? Às vezes eu vejo, principalmente os programas de humor, né? Tem muito da autopiada, mas tem muito da desqualificação desses grupos. E gera muito desconforto. Agora, disputar espaço de poder não tem como sem gerar desconforto, Gilberto. É um ringue, né? A gente tá... Eu acho que talvez... Nós, assim, e como nós, esses grupos minoritários, né, nos espaços de poder, nós subestimamos a capacidade de reação dos inimigos, né, dos antagonistas, dos adversários. Eu acho que a gente achou que esse processo de ocupação de espaço, de mais visibilidade, de cobrança por representatividade, ele se daria de uma forma mais... espontânea, delicada, cordial, humanista, à luz de princípios civilizatórios que agora a gente sabe, nem todo mundo compartilha, né? Eu concordo com você que é uma luta civilizatória. Uhum. Flávio, a gente já entrou um pouquinho nessa questão de poder, disputa de poder, né? E aí eu queria chamar um assunto que é inevitável quando a gente está falando de desinformação, que é o momento que estamos vivendo, o atual governo, né? Que é tido e havido como desinformador sobre minorias de uma forma geral, né? E eu queria te perguntar como que a gente lida com isso. Olha, Natália, essa pergunta é tão difícil porque ela envolve também uma reflexão que me parece que precisa ser feita sobre o tanto que não avançamos, né? E o quão frágeis são ou eram algumas estruturas que a gente achava que estavam firmes, solidamente construídas, né? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente pensar por que nos iludimos e não construímos um arcabouço institucional que desse mais solidez à nossa democracia, às nossas conquistas democráticas. Segundo, por que avançamos tão pouco, né? A gente, por exemplo, implementou cotas, né, no acesso de pessoas negras, indígenas, né, de baixa renda, oriunda de escolas públicas, nas universidades, nas escolas técnicas, nas escolas públicas, mas não avançamos nada no sistema de ação afirmativa para ingresso, por exemplo, no serviço público, no mercado de trabalho. Né? Discutimos pouquíssimos e essa ainda é uma barreira. A mesma coisa em outras áreas, né, no audiovisual, na produção audiovisual. A gente avançou, por exemplo, em cotas de produção nacional, né, no audiovisual, na TV brasileira, e isso abriu um mercado incrível para a produção de documentários, programas, roteiros, obras de ficção, seja lá o que for. Mas não tem, que eu saiba, nenhuma política organizada, estruturada para, por exemplo, pontuar as produções com mais diversidade sobre todos os aspectos, regional, de gênero, de raça, de orientação sexual. Não tem isso. Então, foi muito trabalho pela metade, né? Então, assim, acho que 2 décadas de democracia de centro-esquerda poderiam ter nos legado um resultado melhor nesse arcabouço, né? Na construção de uma sociedade mais fraterna. Eu falei de direitos humanos, por exemplo. O ensino de história e cultura afro-brasileira, uma lei de 2003, né? E a gente não conseguiu a titularização de territórios indígenas e quilombolas. Isso podia ter avançado e agora parou. Então, capítulo 1, né? Fazer essa reflexão de por que permitimos, né, um avanço tão modesto. Avançamos, mas poderíamos ter avançado mais. E agora? E agora, fundamentalmente, conter o DIC. Não permitir que o DIC
arrebente. Eu acho que nesse momento tá muito difícil da gente conseguir avançar em alguma coisa, né? Porque os canais de diálogo foram rompidos. Foram rompidos, né? Não tem os conselhos de meio ambiente, de tudo. Na área ambiental também, a gente pode aqui citar milhares de exemplos. Na vida, né? A polarização tá aí. Exatamente. Então, impedir que o retrocesso se imponha, e isso está gerando muito adoecimento, muita tristeza, muita dor individual e coletiva, mas, em alguma medida, muita judicialização e algumas alianças improváveis em outros tempos, né? Tipo e eu posso quê? falar particularmente do movimento negro, que sempre foi muito fragmentado e que desde fins de 2018, início de 2019, se estruturou para dialogar sobre democracia e sobre a agenda de direitos e formou a Coalizão Negra por Direitos. É uma organização ou um guarda-chuva que reúne mais de 200 organizações do movimento negro, tão diferentes como comunidades de terreiro, de igrejas evangélicas, mulheres negras, quilombolas, acadêmicos. Então, veja, isso é uma coisa que nos foi legada a partir dessa experiência da ameaça de uma avalanche que vai derrubar todo mundo. E aí são diálogos importantes. Hoje, nesse momento, a gente tem, por exemplo, a campanha Tem Gente com Fome, né, que é uma ação montada, inclusive, pela Coalizão Negra, mas com a participação de, por exemplo, do Instituto Ethos, de, por exemplo, o Instituto da Unibanco, a Anistia Internacional, a Oxfam. Então, você está vendo sociedade civil com diferentes agendas, partindo de diferentes origens, dialogando, se articulando, por exemplo, numa campanha humanitária e, por exemplo, num super pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Uhum. Então, são forças que estavam fragmentadas que vão se unindo. Sabe aquela experiência de quebrar um termômetro e o mercúrio fica todo espalhadinho e aí você vai com um palito juntando? Eu acho que é um pouco esse o momento que a gente está vivendo. Nossa, uma otimista. Muito, eu tô impressionada. É porque eu atuo, Gilberto, você sabe disso, na planície. Então, embora a cobertura, a visibilidade, né, a partir da cobertura de imprensa, ela se dá do Planalto. Então, a gente aqui na planície sabe o que está acontecendo de articulação. Sabe o tanto de gente que hoje só tem um prato de comida por conta desse tipo de atitude. Tem uma inédita reaproximação de lideranças de território, né? De territórios, por exemplo, em favelas, que estavam completamente avessas, né? a algum tipo de abordagem progressista, humanizada, crítica, que agora volta a dar ouvidos para essas pessoas do próprio território que hoje arregimentam a ajuda, né? O discurso da segurança pública mudou completamente. A atitude não, né? A polícia continua matando, a cobertura é espetacularizada, a gente sabe disso, de modo geral, e tudo mais. Mas repara que há questionamentos, há vozes muito poderosas dizendo: só entram para matar. Se fosse branco, não acontecia isso. A gente vê alguma movimentação. Não sei se na escala que a gente precisava, com a urgência que a gente precisava, mas tem resistência, né? E tem construção de redes e de laços. Sim. Agora, o problema é que quando a gente olha muito a cobertura, a gente continua, e aí é isso que eu estava falando da diversidade, a gente continua entrevistando os senadores brancos de sempre, né? Então a gente continua reproduzindo, né, o mesmo modelo. Sim. E não adianta ter um jornalista negro para entrevistar se a gente continua entrevistando as mesmas pessoas e reproduzindo os mesmos discursos. Sim.
Alô, Natália, alô, ouvinte, trago boas notícias. Manda que eu quero saber. Olha só é ótimo, né? Ouça bem, você que nos escuta agora pode apoiar oficialmente a nossa luta contra a desinformação. Basta aderir ao nosso novo programa de membros chamado Contexto. Que boa notícia! E como é que vai funcionar? É o seguinte, com uma contribuição mensal, piquitinha, tá? Não vamos quebrar ninguém. Os membros do Contexto vão ter descontos nos treinamentos e oficinas da Lupa, vão participar de grupos de discussão e eventos com especialistas e ter acesso a conteúdo exclusivo para compartilhar em aplicativo de mensagem. Ou seja, como convencer aquela pessoa mala do WhatsApp da família com fatos e, melhor do que isso, com técnicas de comunicação não violenta. Porque é preciso construir ponte, não é deixar de lado aquela arrogância de falar, não seja estúpido, a verdade está aqui. Não, tem um monte de técnica de a gente conversar com as pessoas e convencê-las de alguns pontos de vista. E isso a gente vai dividir com vocês no nosso programa de membros, tá? Ah, e outra coisa, os membros também vão receber brindes exclusivos, fica de olho. Ainda bem, né? Só boas notícias. Então, vem com a gente defender a informação verificada e de qualidade. Acesse o site da Lupa, lá no www.lupa.news e seja parte do Contexto. E, Flávia, me tira uma dúvida pessoal, um conselho. Como lidar com o negacionismo cínico? E eu vou te dar um exemplo, alguns exemplos, que é aquela pessoa que diz que não existe racismo no Brasil. Que as mulheres estão ocupando os espaços dos homens há muito tempo, que isso já acontece. Ou um presidente da Fundação Palmares que deliberadamente usa estratégia de desinformação para enfraquecer o próprio movimento negro. Como é que você lida com esse negacionismo cínico? Sem ser violento, é óbvio. Olha, com informação objetiva, né? Eles, inclusive, estão tentando muito, né? Esse grupo político tem tentado destruir o nosso arcabouço, as nossas instituições dedicadas à produção de informação que permite os diagnósticos corretos da sociedade brasileira. Isso é uma coisa importantíssima. Sim. Né? Sobre a qual eu tenho falado há 2 anos, mas a gente tem tanto problema, né? Porque é um desmonte tão intenso e tão multidimensional que realmente defender o IBGE ou a Fiocruz, né, na produção de informação científica, o INPE, fica menor, né? E aí a gente acaba correndo um enorme risco, e isso aconteceu com esse adiamento, mais um, né, do censo. Mas que me parece que a partir da judicialização, vai ser sempre esse, né, o caminho, ele vai se realizar no ano que vem. Portugal acabou de fazer o censo da população e os Estados Unidos já têm os resultados da última pesquisa. Enquanto isso, o Brasil não sabe nem quando vai fazer o levantamento, que é fundamental para definir os rumos do país. Então, o primeiro ponto é apresentar, e isso é uma coisa que eu faço dioturnamente no meu trabalho, né? É trazer um dado objetivo, porque esse outro lado desqualifica com base no eu acho. É o ex-ministro Osmar Terra, hoje deputado, dizendo que obviamente a gente tem uma epidemia de consumo de drogas, porque eu andei em Copacabana à noite e não tinha ninguém na rua, porque as pessoas não saem porque estão com medo dos drogados. Tipo, baseado em vozes da minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça, eu adoro essa fonte. Eu também adoro. Vozes da minha cabeça. As opções são, se você quer entrar num debate sério, apresentar informação objetiva, né? Silenciar e bloquear o indivíduo, né? Uma outra alternativa. Cancelar o indivíduo. E também é uma alternativa. Eventualmente, eu sou provocada com esse tipo de comentário nas redes sociais e eu boto aquele emoji de gargalhadas. Porque assim, desculpa, amigo, não vou discutir com você. Agora, num ambiente formal, oficial, com uma autoridade, com alguém que
que vale a pena e que é inevitável você discutir, a gente vai ter que apresentar a informação objetiva e criar desconforto. Porque eu acho que também a gente não cria muito desconforto. O cara fala, mas o senhor não acha que... Aí fala um impropério qualquer e a pessoa passa para a pergunta seguinte. Sim. Né? Num rebate. E Sim. você sabe, tanto quanto eu, né? A gente já rebateu muito. Agora, tem que ter essa disposição de criar desconforto. Eu fiquei pensando, Flávia, um pouco, enquanto a gente estava falando sobre cotas, ainda lá atrás, num discurso, numa narrativa que eu acho muito falaciosa, e eu queria te ouvir sobre o quanto ela alimenta desinformação sobre minorias, que é o discurso da meritocracia. Uhum. Como que isso contribui para esse momento que a gente está vivendo? De tanta desinformação e de tanta... Porque... Desigualdade também, muito, né? Um discurso muito difícil, assunto, né? E esse assunto é típico da pergunta anterior, né? Que fala, você escolhe uma... Mas não tem que ser mulher, tem que ter mérito. E aí, hoje, por exemplo, esse discurso para mim é puro deboche. Pois é. É assim, é Pazuello na saúde. Isso é mérito? Sim. Então, o importante não é a raça, o gênero, o importante é ter qualidade, né? Ser competente. Então... Pois é, né? Então vamos falar sobre isso, não é? Vamos aplicar, então, a meritocracia, pessoal? Vamos fazer um tricôzinho aqui sobre o que é mérito, né? Porque, assim, obviamente não tem a ver com mérito. Obviamente é privilégio. Então, são as duas faces, né, dessa moeda. É mérito ou é privilégio? Agora, de modo geral, você pode desconstruir esse discurso apontando o demérito, né, de determinados indivíduos, porque a gente tem pessoas absolutamente sem nenhuma competência ocupando espaços de privilégio, de poder e decidindo o destino de muita gente, aí falando em política pública, mas em qualquer área. Agora, o debate de mérito, ele também precisa ser qualificado, porque eu posso pensar em meritocracia a partir de parâmetros mais amplos, que incluiriam diversidade. E, normalmente, quando você fala de mérito, você está falando de diploma formal, formação regular em determinadas universidades ou escolas ou espaços de educação. Então, assim, é só isso que a gente pode chamar de mérito? Qual é o nível de desafio pessoal que pode ser um bônus de mérito do ponto de vista de uma contribuição de um trabalhador, de um gerente, de um executivo a uma empresa? Então, quanto mérito tem o cara que estudou na melhor universidade, mas que nasceu a 500 metros dessa universidade, nasceu com um computador em casa, uma biblioteca, pais já com nível superior, e um outro jovem da periferia, que veio da favela, que veio do Nordeste, que cresceu num quilombo, que estudava junto com 7 pessoas falando no entorno dele, que fazia, fez e faz travessias, né, para acessar, por exemplo, o sistema educacional. Então, sai de Santa Cruz para o centro da cidade ou para a Praia Vermelha, em comparação com um menino que sai de carro ou de condução da Barra para a mesma Praia Vermelha. O que é mérito? É nota, né? É nota de avaliação, ou é experiência de cidade, ou é experiência de diversidade, ou é conhecimento do território em que se vive, da população local? Então, assim, é preciso pensar nessas dimensões, em outras dimensões que possam caracterizar mérito. E aí você vai falar que esse jovem ou esse homem que cresceu na favela, que teve essa experiência de cidade, papapá, tem tanto
ou mais mérito que um outro que viveu sempre no mesmo lugar, estudando nas melhores escolas e se relacionando com aquele grupo. Na verdade, não é mérito, né? É uma possibilidade de rede de relacionamento, né? É um privilégio que te proporciona uma rede de relacionamento. A gente sempre tem uma última pergunta, Flávia, que a gente faz. Eu vou deixar o Gil fazer essa pergunta. Não, mas ela meio que já respondeu, na verdade, porque… Até comentamos um pouco, mas eu acho que vale a gente fazer essa pergunta diretamente, Diretamente. Né? Você tá otimista ou pessimista com relação ao futuro do tema abordado, digamos assim, para ficar no geralzão mesmo? Então, é engraçado que volta e meia essa pergunta me aparece, né, sobre otimismo e pessimismo. Eu gosto muito de citar o pastor Henrique Vieira, que faz uma reflexão sobre isso, dizendo que o pessimista é aquele que, diante de todas as evidências, olha e diz, vai dar errado. Então, isso aqui não tem como dar certo, né? Não há o menor risco de dar certo, olhando as evidências. O otimista é o cara que olha as evidências e fala, bom, diante de tudo isso aqui, dessas peças no tabuleiro, vai dar certo, então sou otimista. Eu fico, como o pastor Henrique, no time dos esperançosos, aqueles que olham o tabuleiro, olham com base nas evidências, veem que não tem a menor chance de dar certo e ainda assim insistem para construir alguma coisa. Então, eu preciso ter esperança, mas é uma esperança, por um lado, baseada no que eu observo aqui na base, na superfície, o que pode significar um horizonte mais de longo prazo do que de curto e médio, né? Porque estruturar esse movimento, né, de mais que de resistência, de avanço, né, de novos avanços, ele vai demorar tempo, porque a desconstrução, a destruição foi muito poderosa, isso falando objetivamente, mas como mulher negra, vindo de onde eu venho, né, com uma história, né, que é a história que atravessa os afrodescendentes, né, do Brasil, os negros brasileiros, a gente precisa ter esperança, né? A esperança é uma característica, uma qualidade ancestral, porque a minha própria vida, a filha que eu pari e criei e agora o neto que eu tenho, são projetos essencialmente ancorados na esperança de um povo que veio escravizado para outro continente, que sobreviveu assim. Vamos fazer um exercício de viagem ao passado, né? Pensando na minha ancestral feminina, uma mulher balanta, que eu fiz um exame de DNA, uma mulher balanta, onde hoje é a Guiné-Bissau, trazida para o Brasil, escravizada, não sei o quê. Será que se a gente fizesse essa pergunta, você tem esperança de quê? Você acha que a sua geração vai durar mais? Você acha que daqui a 350 anos vai ter um menino nascido na Lagoa que é seu descendente da sua linhagem? Está otimista ou está pessimista em relação a essa possibilidade? O que ela poderia dizer? Cara, acabou, né? E não acabou. Então, assim, a gente está aqui, né? Enquanto a gente estiver aqui, somos pequenos milagres diante de uma estrutura muito opressiva, em que a gente conseguiu construir coisas nas frestas, sem estar ocupando os espaços de poder. Lei contra racismo, cotas, casamento gay. É verdade. Sabe? Nas frestas é muito bom. Vacinação de mulheres, tudo isso, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho, a entrada da mulher nas Forças Armadas, seja lá o que for. Foi tudo isso nas frestas. Tudo isso, todos os direitos, rigorosamente. Votar, né? Precisava de um homem lá para apresentar uma lei, não sei o quê. Como é que fez isso? Se candidatar. Então, o improvável acontece com estratégia, com alguma malícia, né? Com persistência. O improvável acontece. Por conta disso,
eu sigo esperançosa. Porque otimista é difícil. Olhando o Planalto. Tá cada vez mais difícil, né? Olhando aqui da planície. Quando a gente olha para o lado, você vê algumas possibilidades. Mas quando você olha para o alto, da planície para o Planalto, você fala... Como pôde, né? Como pudemos, gente. É verdade. Como pudemos. Querida, olha só, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu sei que... Eu adorei estar com vocês, meus Tô emocionada, Flávia. Muito obrigada mesmo. Obrigada por estar com a gente. Adoramos a conversa, né? É sim, foi ótimo. E olha só, vou manter a esperança. Adorei. Mantenha. Sou esperançoso, é uma maneira delicada, bacana de dizer, né? Otimista é um pouco demais, mas esperançoso sempre, né? Sempre. Bacana. Gilberto, você é pai de 2 crianças, de 2 jovens, de uma jovem e de um menino negro. A gente precisa ter essa esperança. É sim, né? É verdade. E lá, quando você tinha a idade do teu filho, você pensava, vou me casar com o amor da minha vida, um outro homem, e vamos ter 2 filhos, um casal de filhos negros? Não mesmo. Então, o improvável acontece. Nas festas. Nas festas. Adorei. Obrigado, querida. Obrigado pela participação, tá? Beijo, adorei. Até a próxima. Obrigada, Flávia. Até a próxima. E muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. E assina o Reflexo no seu tocador de podcasts preferido. É isso. A gente se encontra no próximo episódio, então, hein? O Reflexo é produzido pela Trovão Mídia, a edição de som é do Ricardo Monteiro e a trilha sonora foi composta pelo Arthur Decloé. Até mais!